Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Cid? Fala, Moisés, mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. Você sabe muito bem que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, sobretudo, principalmente na área de saúde. O nosso propósito é o contrário, levar para você informação legal, informação checada em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que nós possamos continuar entregando para você que está aí informação legal em saúde. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o nosso desafio foi o Dr. Marcelo Carneiro, cirurgião bariátrico, participante médico do Quilos Mortais Brasil na televisão. Muito obrigado, Marcelo, por aceitar esse desafio. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sidney. Muito obrigado, Moisés. É uma honra também estar aqui com vocês. Espero poder falar um pouquinho sobre obesidade e tirar algumas dúvidas, né, que o pessoal tem em relação ao tratamento da obesidade. Isso aí. Sim. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Tem um negócio aqui em cima da mesa que eu tô querendo saber o que é isso, doutor Marcelo. Isso é um balão? Literalmente um balão? Literalmente. E o que é essa cordinha? Exatamente, literalmente um balão. Esse aqui é uma nova tecnologia para o tratamento da obesidade, é um balão deglutível. Quer levantar só o balão? Um pouquinho? O balão cheio. O balão? Perfeito. Esse é o balão deglutível. É um balão que vem no formato de uma cápsula, esta cápsula aqui, que o paciente engole no consultório com água e a gente insufla esse balão com esse soro, né, acopla o soro nesta sondinha, né, depois de um raio-x, a gente faz um raio-x antes do procedimento para localizar o balão dentro do estômago e a gente insufla o balão e depois puxa essa sondinha e o balão fica dentro do estômago. Ou seja, até então, no meu conhecimento, balão gástrico era colocado quando a pessoa fizesse um procedimento anestésico para fazer via endoscopia. Exatamente. Esse não precisa disso. Esse não precisa mais de endoscopia. O balão endoscópico, a gente coloca através da endoscopia, então o paciente tem que ir para o hospital, fica internado no hospital. A gente faz uma sedação profunda ou intubação, anestesia geral para colocar o balão. A gente coloca o balão através de endoscopia, também insufla com soro e um líquido azul. Nesse caso, a gente não precisa desse líquido azul. Ah, não precisa também do azul aí? Não precisa do azul. Porque o azul lá no balão convencional é caso haja um acidente que extravase, vai urinar? Não. Exatamente. Vai urinar azul e vai saber. Exatamente. E esse aí não precisa? Não precisa, porque o balão endoscópico ele tem uma cápsula de silicone muito grossa. E se esse balão ocorre vazamento ou é perfurado, ele pode entupir o estômago ou obstruir o intestino. Esse não. Esse não, porque é uma cápsula muito fina. Se ele estourar, ele vai sair com as fezes. Exatamente. Tanto é que ele tem uma válvula, né? Essa válvula é do fio de PDS, aquele fio de PDO que os dermatos usam. E depois de 4 meses, essa válvula ela se abre, o balão murcha dentro do estômago. Sem precisar de novo procedimento. Sem precisar de novo procedimento, sem precisar de endoscopia, sem precisar de internação. E após 4 meses o paciente evacua a cápsula do balão. Sensacional. Mas voltando um pouquinho então, muito obrigado por apresentar aí para o nosso ouvinte. Opa. Mas então, e o balão gástrico, então, voltando um pouco na conversa. Certo. Qual parte, como que funciona, que tipo de alternativa ele é à obesidade, quais são as outras alternativas? Então você mostrou para nós o balão gástrico, que é uma das alternativas. Perfeito. Quando ela é escolhida para tratar a obesidade, o Dr. Marcelo é lá do Obese Center, né? Então imagino tudo que você vai contar aqui pra gente, incluindo o balão deglutível, você tem lá como essa tecnologia disponível lá no Obese Center. Mas fala sobre o balão gástrico, por exemplo, quando ele é usado, ou quando é a bariátrica, ou outros tratamentos. Conta tudo isso aí pra gente, desde o mais simples até o mais complicado, etc. Perfeito. Lá na clínica, a gente tem tratamento clínico, né, para os pacientes que não têm indicação de cirurgia bariátrica ou que ainda não fez nenhum tratamento. Tem uma equipe multidisciplinar, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença muito difícil de tratar. Então, o paciente tem que ter um acompanhamento com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, preparador físico, né? Então, se a gente tratar a obesidade de uma forma mais ampla, a gente tem melhores resultados. E também tem os tratamentos endoscópicos, que a gente falou anteriormente, que é o balão gástrico e a gastroplastia endoscópica, que é uma sutura que a gente faz por endoscopia dentro do estômago. E tem o tratamento cirúrgico da obesidade,
que a gente tem o tratamento por laparoscopia e a cirurgia robótica. Falando do balão, quando a gente indica o balão intragástrico? Quando para os pacientes que têm o sobrepeso, que é o MC, que é o índice de massa corpórea, entre 25 e 30, que já fizeram um tipo de tratamento clínico e não obtiveram bons resultados, ou para o paciente super obeso, aquele paciente que tem um IMC maior do que 50, 60, que precisa perder peso para poder ir para a cirurgia bariátrica. Então o balão é indicado mais nesses extremos. E por que não do IMC de 30 a 50? Porque geralmente a perda de peso do balão é em torno de 10% a 15% do peso. Então esses pacientes, a gente tem que avaliar melhor o quadro clínico dele para ver se tem mais indicação de uma cirurgia bariátrica, ou então para os pacientes que já têm um IMC acima de 30, que não tem indicação de cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, ou para os pacientes que às vezes têm um IMC de 40, 45 e não quer ser submetido à cirurgia bariátrica. Quer perder peso, mas não quer ser submetido a um tratamento cirúrgico. Tem medo, tem dúvidas, às vezes ele não quer e a discussão sempre é entre o médico e o paciente, né? Que tem que chegar a um acordo comum. Quem está ouvindo precisa entender isso, né? Porque às vezes não procurou ainda um profissional. Então, a escolha não é só do médico, nem só sua. Então, vocês vão discutir o melhor tratamento. E hoje você tem várias armas aí para atacar. Ainda bem que a gente tem várias armas, né? Porque a obesidade é uma doença muito difícil de tratar por ser uma doença crônica progressiva. Então a gente nunca pode abaixar a guarda, a gente nunca pode parar de tratar a obesidade. Doutor Marcelo, você comentou sobre cirurgia metabólica. Sim. O que seria cirurgia metabólica? Cirurgia metabólica é a cirurgia do diabetes. Falando de uma forma mais simples. Perfeito, isso né? Para os pacientes que têm um IMC acima de 30 e têm diabetes tipo 2 descontrolados, não para diabético tipo 1. É aquele paciente que já faz vários usos de medicamentos, de alguns 2, 3 tipos de medicamentos e não obtém o controle adequado do diabetes. Hoje, a cirurgia metabólica é o melhor tratamento que a gente tem para os pacientes que têm um IMC acima de 30, né? E é o que tem os melhores resultados hoje para o tratamento do diabetes. Mas quando fala metabólica, vai fazer alguma alteração física para que tenha impacto no metabolismo? Exatamente. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica ou a cirurgia metabólica... Ok, agora são sinônimos. São sinônimos, exatamente. Okay. Isso. Quando a gente faz o desvio do intestino, por exemplo, no bypass ou na cirurgia metabólica, existem alterações hormonais. O aumento da produção de alguns hormônios intestinais que faz com que o pâncreas produza mais insulina, melhora a resistência insulínica. Com a perda de peso também você tem aquela redução da resistência insulínica. Você também tem redução do esvaziamento do estômago. Então a pessoa também perde o apetite também por causa disso. Então esse efeito metabólico desses hormônios intestinais que contribuem para a melhora do diabetes. Ok. Voltando no balão, esse é para engolir, correto? Correto. Depois faz ver pelo exame de imagem para saber se está no local certo. Isso. Ele já é programado, depois de 4 meses, romper e sair todo o líquido. E defecar também. Deixa eu dar uma olhadinha nesse daqui. Pode ver. 4 meses é padrão e também é 500 ml. Sim. É um programa de emagrecimento. A gente faz o procedimento dentro da clínica mesmo. Não precisa de sedação e anestesia, como a gente falou anteriormente. O balão, ele tem 500 ml de conteúdo, então ele ocupa um grande espaço dentro do estômago. Esse daqui vai virar esse daqui. Vai virar esse daqui. Então esse é quando você insuflou aqui com soro, no caso. Então esse pequenininho... Vai virar esse balão aqui. E a gente puxa essa sondinha e o balão fica dentro do estômago. O balão ele vai ocupar o espaço do alimento. Então a pessoa vai comer pouco e já vai ficar satisfeita. Esse balão, ele tem uma garantia de 3 meses. Então, se essa válvula abrir antes de 3 meses, a própria empresa, que chama Lurion, dá um balão novo para o paciente. Né? Porque a perda de peso ocorre nesses 3 primeiros meses. Geralmente, né? E esse é um procedimento novo? É um procedimento muito novo, né? A questão da forma de instalar o balão. Perfeito. Exatamente. O uso do balão intragástrico já é antigo, não sei exatamente quanto, 20 talvez? 25 anos já. Mas não, por endoscopia. Também novo. Por endoscopia. Só que a endoscopia, como o Dr. Marcelo falou, você tem, não é que você tenha
é mais invasivo, né? Exato. Você precisa de uma sedação ou até uma intubação, leva algum risco. Então, deglutir é a mesma coisa que engolir Um comprimido. um comprimido, né? E aí ele vai chegar no lugar certinho, insuflo, Exato. risco mínimo, né? Mínimo. Invasivo quase nada. Perfeito. Isso faz no consultório mesmo. Consultório mesmo. A gente faz um raio-x só para localizar o balão no estômago, faz o procedimento, insufla o balão, depois faz um novo raio-x só para certificar que o balão está localizado dentro do estômago e puxa a sondinha e o paciente vai para casa. Não precisa de sedação. No programa Quilos Mortais, que você teve participação, passou por todos esses estágios ou foi direto na cirurgia, por exemplo? O programa Quilos Mortais é um programa voltado para o tratamento do super obeso. Acima de 50. Acima de 60 de MC. Então, a gente não chegou a usar o balão para os pacientes perderem peso antes do procedimento, porque eles foram disciplinados, usaram os medicamentos. Então, a gente conseguiu a perda de 10% do peso do paciente para poder operar o paciente. Então, nesses pacientes do Quilos Mortais Brasil, você conseguiu perder esses 10%. Esse Quilos Mortais Brasil vem daquele outro programa que é também famoso. Daqui a pouco o Dr. Marcelo vai ficar... Já é famoso. Não, vai ficar mais imagina. famoso igual o Dr. Nausaradan, que é muito legal assistir. Mas lá, muitas vezes, os pacientes não conseguem esse intento que você falou. Exatamente. E aí ele fica ameaçando que não vai operar. Isso. E realmente não dá para operar porque significa que não vai ter adesão ao tratamento. Então você vai provocar uma agressão cirúrgica num paciente que não provou, que não consegue ter um mínimo de disciplina para manter a necessidade de comer bem menos e emagrecer. É por isso que se faz esse tratamento inicial. E aqui no Brasil, então, eles foram disciplinados. Sim, eu tive dificuldade, né, com um dos Você pacientes. Você atendeu todos, desde o começo dos seus programas, claro. Nos Quilos Mortais, eles escolheram alguns médicos, né? E nos episódios que eu participei, eu não precisei usar o balão, mas eu tive dificuldade com o paciente, porque ele quis negociar a perda de peso, né? Todo gordinho igual, meu. Ele foi um pouco indisciplinado no começo, mas depois ele pegou firme. Com medicação. Ele usou, acho que só um medicamento para diminuir o apetite. Não, e esse que é o esquema mesmo, esse que é a sua ideia, né? Exato. Que ele possa perder um pouco. Quanto é esse pouco? 10%? 10% do peso corporal. Quer dizer, se ele pesava 300, tinha paciente de 300, é que os horários ainda não consegui assistir, vamos assistir, certo. Mas chegava para ter 300? Assim, são 6 episódios, o primeiro episódio é um paciente que eu acho que está em torno de 320 quilos, mas não fui eu que operei. Uhum. Nos episódios que eu operei, um paciente de 202, mas tinha 220 no começo. Agora teve que perder 20. Em torno de 200 quilos, isso. Agora, uma pergunta. Esse 10% é uma... até chegar num limite em quilograma ou é 10% do peso da pessoa independente do peso? É 10% do peso do paciente. Só para ver se ela adere. Exato. Essa, é não só por aderência. Essa perda de peso no pré-operatório é muito importante para diminuir gordura visceral. E para a gente ter mais espaço para fazer a cirurgia e a laparoscopia. A gente insufla o abdômen do paciente com gás. Mas essa é uma pergunta que eu me faço sempre quando eu assisto como médico mesmo. De 330 para 300, vai fazer diferença esse acesso? Porque sempre, a gente sabe, né? O maior inimigo do cirurgião é a gordura. Isso independente de ser obeso ou não, dificulta muito qualquer tipo de cirurgia. Por manuseio? Manuseio para tudo, né? Para diferenciar as estruturas, para fazer corte, para recuperação, para tudo. Então esses 10% fazem diferença. Muita diferença, porque a primeira gordura que o paciente perde é a gordura visceral. Então você tem uma redução do volume do fígado. Então a gente tem mais espaço para trabalhar, né, para chegar nas estruturas. A gente disseca menos gordura, então menos risco de sangramento durante o ato operatório. Então é muito importante, agora entendi. É muito importante para segurança até. Sim, e o sucesso da cirurgia. E para a parte hemodinâmica, porque você imagina um paciente que já tem 200 quilos, se a gente insuflar o abdômen desse paciente, a gente interfere na circulação do sangue, vou colocar assim. E então o paciente pode ter uma parada cardíaca ou então uma parada respiratória por causa da restrição, né, que o gás causa no diafragma. Então serve para a gente viabilizar a cirurgia do paciente. Hoje essa cirurgia já é por vídeo. Por vídeo.
Hoje, praticamente 100%. Ou robótica. Nessas cirurgias do programa, dura quanto tempo, mais ou menos, uma cirurgia? A cirurgia, em média, dura 1 hora, uma cirurgia bariátrica. Muito rápido. Comparado com antigamente, uma aberta era em torno de 4, 5 horas. Chegou a fazer a cirurgia aberta já? Comecei fazendo cirurgia aberta em 2007. Era até 2010. A última aberta que eu fiz foi em 2010. Você já fazia bariátrica desde 2007? Já, na residência, né? Sim, claro. Então já são anos de experiência aí nessa área. 17 anos, né? Essas 2 pessoas, foram 2 pessoas que você operou do programa? Foram 3 pessoas que eu operei no programa. Os 3 eram homens? Foram 2 homens e uma mulher. E no programa inteiro, ou até mesmo dessas pessoas, teve alguma adesão independente por gênero ou não? Não, é da pessoa. Os pacientes que já eram pacientes da clínica, eram nossos pacientes, eles já estavam fazendo acompanhamento e quando o programa entrou em contato com a equipe, eles entrevistaram esses pacientes e viram quais eram os pacientes que tinham perfil para o programa, né? Porque a gente indica vários pacientes, né? Essa cirurgia que foi por vídeo, ela demorou 1 hora, daí a pessoa já sai, tem algum um pós-operatório? Uma restrição de alimento, de exercício? Sim. No começo, né, o paciente, em relação à dieta, é uma dieta líquida progressiva. Então, as primeiras semanas, o paciente só pode tomar líquido depois da cirurgia bariátrica. E com o passar das semanas, ele vai progredindo para uma dieta pastosa e depois de 4 semanas, ele já entra na dieta sólida. E a idade? Existe alguma restrição de idade para essa cirurgia? Ou depende só do IMC mesmo, dos sintomas, do quadro geral metabólico? Depende do quê? A idade é importante, claro, né? Até para o pós-operatório, para o sucesso, mas tem limites mínimos, máximos? Sim, o limite mínimo, o paciente de 16 a 18 anos, que já faz o acompanhamento com o pediatra e tem alguma comorbidade que está comprometendo a saúde do adolescente. A partir de 18 anos, e limite de idade superior, hoje em dia a gente não tem mais limite. Antigamente tinha, mas hoje não existe mais um limite de idade, porque a gente tá mudando muito, né? Hoje pacientes... Se tiver uma condição clínica imperável, ele vai se beneficiar com certeza dessa redução de peso. Se tinha mais, sei lá, 10 anos de sobrevida, vai passar para 30, né? Exatamente. A média de 12 anos de aumento de sobrevida. 12 anos. 12 anos. Doutor Marcelo, obesidade não é fácil, até comentado por ti nos bastidores, é uma doença crônica, uma doença difícil, tem que estar sempre olhando muito de perto. As pessoas que chegam no programa Quilos Mortais ou têm sobrepeso acima de 200, acima de IMC de 50, chegando a 200, 300 quilos, essas pessoas têm alguma condição genética ou uma pessoa que como o ditado diz, pode comer tudo que não vai engordar? Isso é verdade ou tem alguma ligação até com a onde fisiologia? É verdade, até onde né? é verdade? Não, então, a causa da obesidade é multifatorial. Quer dizer, existem vários fatores, por isso que é uma doença muito difícil de tratar. E a parte genética, a parte hereditária, tem muita influência. É uma das principais causas, né? Você pode ver, geralmente, pacientes obesos, e geralmente já tem ou o pai ou a mãe já sofre com obesidade também. E existem outros fatores, né? Fatores psicológicos, emocionais, fatores genéticos que a gente falou, os hormonais, alguma doença metabólica, alguma doença hormonal. Às vezes os hábitos também, né, interferem muito, a dieta. Então a gente tem muita dificuldade de tratar a obesidade por causa disso, porque não existe uma causa específica. Mas já teve algum caso que você já pegou, ou a clínica, que a pessoa não tem ninguém na família sobrepeso, acima de 50, 60, só que ela foi e é puramente comportamental. Sim, tem. Tem casos? Tem vários casos, né? Que a pessoa às vezes não tem a parte genética hereditária envolvida, mas às vezes tem compulsão alimentar, às vezes pacientes que têm algum problema psicológico, psiquiátrico, problema emocional, tem algumas síndromes que evoluem com obesidade, né? Síndromes genéticas, mas que às vezes não tem relação com o pai e a mãe. Então, mas geralmente tem também um caráter genético, mas pacientes que às vezes sofreram algum abuso, teve algum trauma emocional importante, a gente tem muito disso
na clínica também. E às vezes, não sei se isso passa só na minha cabeça ou na cabeça de quem está ouvindo ou nos vendo, não é de uma hora para outra. Ninguém vai chegar em 300 quilos de uma hora para outra. Qual que é o ganho que essa pessoa tem em quilos por ano ou por mês que torna-se imperceptível para ela e vai levando? Geralmente, esses pacientes, eles usam o alimento com uma forma de redução de estresse, ou compensação. Então, às vezes está feliz, ele vai e come. Às vezes está triste, ele também come. Perdeu, entendeu? come. Ganhou, come. É isso. É difícil. E não só essa parte emocional, psicológica, mas tem alguns fatores que contribuem para que aquele paciente que já está sofrendo muito com obesidade, que às vezes está na cama e não consegue nem às vezes levantar da cama para obter alimento, ele acaba tendo um facilitador, que a gente chama. Algum familiar que fica levando a comida para ele entendeu? Pede, Fica né? mantendo, sustentando aquela obesidade. Mas essa pessoa ganha 20 quilos no ano? 40 quilos no ano? Às vezes ganha até mais. Porque a pessoa ela não tem controle. Às vezes é difícil ter o controle da doença. Por isso que tem que procurar ajuda, sempre. E também tem uma questão, né, que acho que sempre a gente, quando se fala sobre obesidade, sobre emagrecimento, faz parte da conversa, inevitavelmente, que é a questão se existe algo uma forma de emagrecer sem ter déficit calórico, né? Claro que, bom, eu imagino a resposta, mas o que você falaria sobre isso? Então, porque aí fala exercício, mudança de hábito, que já é o exercício, comer menos, mas no final das contas, o déficit calórico, quer dizer, quanto você comeu menos, quanto você gastou para viver, qual que é a importância disso? É muito importante, porque sem o déficit calórico a pessoa não obtém a perda de peso. Mas como que a gente pode mudar o déficit calórico? Com o aumento de massa muscular, é o mais importante. Por isso que a atividade física é um dos principais pilares do tratamento da obesidade. Então, quando você tem um metabolismo basal, quer dizer, quando você usa para viver. Isso, quando você tem um metabolismo basal alto, né, mesmo a pessoa comendo uma grande quantidade de alimento, ela não vai engordar. Não vai engordar tanto. A não ser que ela coma mais ainda. Exatamente, né? Então quer dizer que você está falando que é como se fosse um forno. Então os seus músculos todos gastam uma energia para existirem. Quanto mais músculo, essa locomotiva precisa de mais queima, caloria, né? Só para respirar, só para viver. Então, isso é uma coisa que mais perene, né? Que fica. Então, se você tiver uma massa muscular grande, você tem menos chance de engordar. De desenvolver obesidade. Você vê muito aqueles halterofilistas, né? Que às vezes tem uma taxa de gordura muito baixa, 5, 7, 10% de gordura corporal. E um metabolismo e 120 quilos e come 5, 6 mil calorias e não mais engorda. Até, às vezes, mais até. Come pacotes gigantes de carboidrato, de tudo que não pode, mas acaba não engordando. É por isso, então, porque a massa muscular consome uma energia muito maior do que a gordura. Então, exatamente. Quer dizer, uma forma importante até de manter a sua perda. Aumentar a massa muscular, que também é difícil, né? Teve um outro colega aqui, um nutricionista, Gustavo Pascoaloto, né? Ele falou até um corte que foi bem legal. Aí vê se você concorda com isso. Que ele é nutricionista de atletas do UFC, trouxe até um Alan Purosso aqui, que gravou um episódio com a gente. Atleta de altíssima performance. Acho que ele tem zero de gordura. Só músculo. Só músculo. Mas então ele falou uma frase que me deixou, mesmo como médico, meio impressionado, que apesar de tudo isso, ainda assim, é mais difícil ganhar músculo do que emagrecer. Faz sentido, né? Faz sentido. Ganhar músculo de maneira que fixa no seu corpo, né? Porque a construção de músculo também é muito difícil. É muito difícil, demanda muito trabalho, né? Muito tempo. Muita disciplina. Muita disciplina. Então quer dizer que se você fosse pensar na questão do hábito, a gente estava falando lá do déficit calórico, vamos voltar na pergunta inicial. Então, treinamento de força, musculação é fundamental para que você, caso consiga perder peso, você consiga comer um pouquinho mais.
Isso. e não engordar tanto. É exatamente o que a gente fala, manter a perda de peso. É muito difícil. Não é só perder peso, é manter perda de peso. Os pacientes que realizam cirurgia bariátrica e não fazem atividade física, não fazem musculação, tem muito mais chance de reganhar peso após alguns anos de cirurgia do que aqueles pacientes que começam a fazer atividade física e musculação principalmente. Porque uma coisa inegável, né, é que comer é bom. Prazeroso. É bom, prazeroso. Lembra uma vez o Gustavo Borges, nadador, lembra dele? Lembro. Eu não sei por que motivo, isso já faz muito tempo, uns 15 anos. E aí alguém perguntou para ele, não, mas você já ganhou todas as medalhas, todos os, né, que você poderia, e por que você continua treinando tão forte? Ele falou, tem que treinar para eu poder comer. Né? Então, porque senão imagina, o cara com 2 metros e tanto de altura, se ele treina em alto nível, tá acostumado calórico absurdo, o metabolismo dele lá em cima, de repente ele para de treinar, continua comendo a mesma quantidade, rapidamente também uma acaba pessoa ganhando peso muito de rápido. altíssimo nível atlético acaba ganhando peso e peso é ruim para tudo, né? Peso é ruim para tudo. E é comum acontecer com atletas, né, de alta performance, quando para de fazer atividade física, ganhar muito peso, né? Sim, é evidente. Tem até exemplos, né? Já que a gente pode ver, a gente pode falar, né? Não sei se Branco, por exemplo, de ouvir, falei, deu uma aumentada, que é dessa época, né? Copa de 94, né? É verdade. Era atlético, e aí você vê a idade. É muito difícil você conseguir manter todos esses níveis, né, Marcelo? Não é fácil. Com certeza, é muito difícil. Porque a idade também atrapalha você manter o mesmo nível de exercício. E aí tem que ter a disciplina, é o dia a dia, então... Eu tenho até um caso na família, um primo, que ele jogava futebol profissional no Corinthians. E ele teve uma lesão na coxa, ficou 9 meses parado, ele ganhou 15 quilos, porque ficou parado. Depois ele até voltou a jogar, mas não com a mesma performance. E eu fiz uma cirurgia bariátrica nele 5 anos atrás. Hoje tá correndo uma maratona. Conseguiu voltar ao peso normal. O peso, correu a maratona de Nova York no passado. Que legal, porque na verdade se ele lesionou, ganhou 15 quilos, aí uma coisa vai puxando a outra, vai piorando mais, e é um ciclo vicioso ruim. Exato. Então aumenta o peso, treina menos. Ou seja, como é uma doença multifatorial, o tratamento também, o ataque também tem que ser em várias frentes, né? Perfeito. Tem que tentar cuidar da comida, cuidar dos seus hábitos, se afastar dos facilitadores. Tenho muitos facilitadores. Isso também é difícil. Sim. Eu sou um próprio facilitador, aliás, seu também, quando você vai em casa. Ou não é, mas... Sim. E a gente, toda reunião, né, às vezes familiar, com amigos, é em torno da comida, né? E acho que tá tudo bem, pra quem não é obeso. E tem bastante gente também que consegue ter essa disciplina de domingo vai ter macarrão com maionese, sei lá o que, consegue comer com disciplina, até exagerar talvez naquele, mas na segunda desconta para ter aquele déficit, porque no fundo o déficit ele é a longo prazo, não adianta você fazer jejum de segunda a sexta, sábado e domingo comer rodízio 2 vezes que você perde todo o seu investimento e depois você começa a ficar frustrado, você fala, poxa, me esforcei aí a semana toda. Exatamente. Então você... Até também esse outro colega, o nutricionista, falou que Gustavo sobre a dieta o dia do lixo, né? Sim. Que o dia do lixo também não existe, porque... Pelo menos na opinião dele. Mas eu também concordo, porque o dia do lixo, além de você perder tudo que você ganhou, como você disse, a sua cabeça também não vai bem. Tem até aquele Reels do... Eu não sei o nome dele, que tá... Você lembra disso? Lembro, tava ele e o... Você tenta lembrar o nome, vai. É o... Que teve a briga de tapa lá com o Bambam. Sim, é o Léo Stronda. Léo Stronda. E o outro era um profissional de fisiculturismo, que o Léo Stronda tá comendo uma batata doce, sim, mini batatas doces. E aí ele tá comendo, ele também sim, os dois são magro, os dois são mais, mas outro competidor. Ele oferece pro outro colega, que eu esqueci o nome, e aí ele fala, não quero. Daí ele fala, não, mas é só uma. Tipo 10 gramas, 5 gramas. Ele fala só uma, ele fala não, mas isso aí não vai mudar nada no seu corpo. Ele fala não vai mudar no meu corpo, mas vai mudar na minha mente. É incrível, e é verdade, porque é disciplina no nível máximo. E esse, na verdade, se você pensar friamente, para quem tem problema, para quem tem a doença obesidade, a única saída é conseguir atender essa disciplina em todas as suas páginas. Exatamente. Uma mini bobeada vai te levar o ciclo de novo e de novo. E é o que você falou também, não pode perder
o foco. Que se falar, não, desisto, aí que com certeza aí que a doença desenvolve de uma forma muito rápida. Exatamente, rapidamente você vai acabar tendo muitos malefícios. Aproveitar essa fala do Dr. Sidney e falar qual que é a taxa de adesão, a taxa de sucesso. Quando a gente fala sucesso no emagrecimento, a pessoa emagreceu e não voltou com balão. O balão... Independente se for por endoscopia ou engolindo. A perda média de peso com o balão deglutível em torno de 15% do peso corporal. Em 4 meses. 4 meses. Até metade dos pacientes pode reganhar um pouco do peso, porque depois que a pessoa evacua o balão, o estômago continua do mesmo tamanho ali, né? A gente não tem os efeitos hormonais que existem numa cirurgia bariátrica. Por isso que é mais comum uma pessoa reganhar peso após o uso do balão do que após uma cirurgia bariátrica. Em torno de metade dos pacientes pode reganhar um pouco de peso depois do uso do balão. E metade consegue manter ali a perda de peso. E aí é um momento até para a pessoa aproveitar para ir mudando esses hábitos. Porque a longo prazo, como a gente estava falando aqui, se não tiver uma mudança radical do estilo de vida, é óbvio, porque o déficit também ajuda para emagrecer, mas o superávit que também você fez a vida inteira, né? Você errou 20 anos. Não adianta querer consertar em 1 ano. Né? Tudo isso é importante para você aproveitar para mudar o teu... Exatamente. Para mudar a sua chavinha. Eu acho que esse é o maior objetivo do balão. É você mudar o hábito, né? Ter uma alimentação melhor. Você vai ser acompanhado por um nutricionista durante todo o tratamento. Acompanhado por nós, por um cirurgião bariátrico. Tem um psicólogo da clínica também que faz esse acompanhamento, que é muito importante, né? De tudo isso que a gente falou. E... o paciente também é acompanhado durante todo o tratamento. Com o balão, ele leva uma balança de bioimpedância para casa e através de um aplicativo. Toda vez que ele subir na balança, o aplicativo manda a informação para nós na clínica. Então eu consigo ter o acompanhamento online, 24 horas do paciente. Tanto de perda de massa magra, perda de massa de gordura, perda de peso. A gente acompanha todo o paciente durante o tratamento. Isso é novidade para mim. Então, lá na Obesity Center, o paciente, todos que fazem o balão, todos, ou a bariátrica, os dois, levam dentro do tratamento uma balança de bioimpedância. É para quem usa o balão deglutível. O deglutível. Só para quem usa o balão deglutível. Então, para o tratamento, para a escolha do balão deglutível, ele no pacote vai estar em uma balança de bioimpedância que leva para casa e pesa lá todo dia. Exatamente. Usando a bioimpedância, consegue já ver massa, a relação gordura... Perda de gordura, perda de massa muscular, perda de peso. A gente consegue fazer um acompanhamento, tem os gráficos. E se vier um que já aumentou, você já liga e fala, meu, e aí? A gente já pega no pé, né? O que aconteceu que você comeu? O que foi ontem? Pizza? Quantos pastéis? Essa balança de bioimpedância, o que seria? Uma balança que ela calcula, ela faz uma análise corporal, né, da quantidade que você tem de gordura no corpo, de água, de massa óssea, massa magra, músculo. Ela calcula o IMC do paciente, que é o índice de massa corpórea. Tem alguma expectativa? A pessoa colocou hoje, passou 1 mês, de reduzir em percentual o nível de gordura ou ganhar massa magra? Tem alguma tabela na expectativa, conforme o peso dela, ou calculado? Sim, a gente tem um padrão de perda de peso. Que facilita para a pessoa ter um alvo. Exatamente. Ela pode subir todo dia, inclusive. E a gente tem esse padrão de perda de peso e lógico, a gente já sabe mais ou menos o quanto o paciente vai perder nesse período. E a gente consegue, sabe, acompanhar e saber quem está fazendo tudo direitinho e que às vezes está pisando na bola. O exemplo do... E aí, o que rolou? Tem uma pizza, um leite? Porque a pessoa faz todos os dias a balança, ou quando você faz o tratado com o paciente, é uma vez na semana, uma vez no mês? O ideal é pesar pelo menos umas 3 vezes por semana para a gente acompanhar a perda de peso. Isso não deve dar um incentivo muito grande quando a pessoa vê? Com certeza. Diminuindo. Com certeza. E a pessoa vê no celular, né? Porque o aplicativo ali também mostra tudo para o paciente. Então ele sabe quanto ele perdeu de gordura, quanto ele está perdendo de peso. Ele consegue acompanhar. Perda de massa muscular. Perda de massa muscular, exatamente. Quando está ganhando massa muscular também. Ou seja, quem tem disciplina, realmente consegue virar essa chave, tem recursos, ferramentas incríveis para auxiliar nesse emagrecimento e vai dar certo. Mudando um pouquinho na verdade, a
acrescentando uma pergunta, que como você é estudioso da obesidade, imagino que você tem a sua opinião ou uma resposta para isso. O hábito, o paladar, que a gente até falou em outros programas aqui sobre a avó, né, que você vai, e estavam xingando as avós naquele dia, né? A avó que chega lá, tem um bolinho, ah não, come o bolinho. Minha avó me dava gemada, né? Acho que quem é novo nem sabe o que é. Você lembra o que é gemada? Lembro, bate com açúcar. Com açúcar. Puro. Você sabe o que é gemada, Moisés? Não, mas... Deve ter umas 6.000 calorias. Mais ou menos. Cada potinho. E isso influencia a formação, não sei se você já estudou isso, já se debruçou sobre esse assunto, o paladar, então, da criança. Então, que acaba comendo menos tomate, menos cebola e mais pizza e macarrão e bolacha. Isso, o que você considera? O que você diria sobre isso? Interfere muito. Muito, né? Muito, muito. Principalmente na primeira infância, né? Você pode ver aquelas crianças, né, que às vezes tem muito mais contato com vó, que as vós, né? Não vamos xingar as avós, a gente ama vocês, avós. Mas elas agradam. Para de dar coisas tão... Não vão parar nunca, né? É para agradar o neto, né? Sim, acaba dando o que o neto procura mais. A criança gosta de doce, de carboidrato, né? Sim. E também cria aquela memória afetiva. Lógico. Então, né? Pô, quando você tomar uma gemada hoje, certeza que você vai lembrar da sua avó. Certeza, né? Certeza. Ou então aquele macarrão do domingo, que eu sempre lembro da minha avó também. Então, claro, isso também... e tá tudo bem. O problema é que tem esse peso, né? Tem esse peso que talvez algumas pessoas se prejudiquem mais com isso. Sim, por causa daquilo que você falou no começo do nosso episódio, da genética. Então, quem já tem uma predisposição, uma genética não tão capaz de manter uma disciplina alimentar, e etc, vai perder muito com isso. Exatamente. Porque você vê a família que foi criada por aquela, que tem aquela avó, todos estão mais gordinhos. Aí todo mundo vai sofrer. Nós estamos discutindo justamente isso aqui. Se tá certo ou se tá errado, não é isso. Não, exatamente. São fatos. É assim, imagina uma criança que come muito carboidrato, muito doce, ela cria o paladar para aquilo. A gente consegue treinar nosso paladar. Né? Dificilmente você... Quando é criança é mais fácil. E quando é criança é mais fácil. Você treinar o meu. Quando é adulto é mais difícil. Por isso que é mais difícil também, depois de adulto, a gente aderir às dietas. Né? Muito mais difícil. Claro. Pausa para umas perguntas. Medcoff, curso preparatório para residência. Dentro do Medcoff tem o Coff Cards da aprovação. São distribuídas em 6 especialidades: cirurgia, clínica médica, prevenção, ginecologia e obstetrícia e pediatria. Estamos falando de cirurgia, então vou puxar uma carta aqui de cirurgia. Que é para o estudante de medicina que vai prestar residência. Exatamente. Obrigado, doutor Interessante. Cid. Essa aqui vai para o doutor Marcelo. Tem uma pergunta e atrás a resposta. Quando é aceitável apenas observação como conduta após ingestão de corpo estranho? Qual a conduta de exames e prazo até a expulsão aceitável? Perfeito. Ingestão de corpo estranho, a gente estava até falando sobre o balão, né? Que é o balão acaba sendo, de alguma forma, um corpo estranho. Corpo estranho, exatamente. Boa, né? Por que o corpo não acaba, né, não consegue expulsar? Exatamente, a gente consegue ver bem. Aqui Mostra lá uma cápsula que tem menos de 2 centímetros de diâmetro e menos de 5 centímetros de comprimento. Então, um objeto desse não vai causar uma obstrução intestinal. Estando vazio. Estando vazio. Ele vai sair. Exatamente. Aqui com o balão cheio, menos ainda, porque aí você tem um balão muito grande que vai ficar dentro do estômago. Mas objetos com mais de 2 centímetros de diâmetro e mais de 5 centímetros de comprimento, a gente tem que fazer um procedimento endoscópico para retirar esse objeto. Caso menor de 2 centímetros e 5 centímetros de comprimento, a gente consegue observar o paciente e fazer radiografia, raio-x seriados. Bacana. E até 2 semanas. Exatamente, 3 a 4 semanas e conduta de imagem raio-x semanal do abdômen. Exatamente. Eu também tenho pergunta? Tem. Vamos Qual lá. a indicação formal de USG, ultrassom FAST no trauma? Qual resposta esse exame traz se positivo? Legal. Na verdade, atualmente, né, na época minha de interno, de residência, não tinha essa possibilidade. Os equipamentos de ultrassom eram muito grandes, precisavam de transdutores gigantes, fios gigantes, o equipamento era gigante. Hoje você consegue ter na sala de emergência
um ultrassom portátil. Hoje em dia tem até mais ainda, o tamanho de um celular, eu não sei se esses são usados na prática, mas ultrassom portátil, que você tem aquele transdutor, que é o mesmo que usa para ver o bebê na mãe, e aí o ultrassom FAST ele é utilizado na emergência, no trauma, num acidente, por exemplo, fechado, que você não consegue, que você antes, para não precisar abrir aquele abdômen, você usa o ultrassom para ver se tem líquido lá dentro, sangue, por exemplo. Então, sem precisar abrir. Na minha época, precisava abrir para fazer isso. Tem um procedimento que você chamava LPD, né, que é lavagem peritoneal diagnóstica, só conseguia saber se tinha sangue na barriga, na dúvida do exame manual, do exame físico, que muitas vezes existe, né, e aquela situação, o paciente grave na emergência. Então, muito legal essa pergunta. O ultrassom FAST serve para o médico cirurgião lá do trauma estabelecer a conduta dele. Aquela barriga está aumentada, aquele abdômen está flácido, está tenso porque tem sangue, porque não tem. Então, o ultrassom serve para isso. Era essa a pergunta? Era essa a pergunta e essa a resposta. Paciente legal. Politraumatizado, com trauma contuso. Legal. Então, muito bem. Doutor Marcelo, de todas as ferramentas que tem, então, de uma forma resumida, acima de 50 UMC, cirurgia... A cirurgia é o melhor tratamento. Bariátrica. Sim. IMC de 30 a 50? De 35 a 50, 35 a 40 a 50 com comorbidades. A cirurgia bariátrica... O que são comorbidades? Explica para nossa... Comorbidades que é pressão alta, Isso, diabetes, são as epidemias, doenças que estão juntos com a obesidade. Perfeito, são as doenças associadas à obesidade ou causadas pela obesidade. IMC a partir de 35 até 40, pacientes que têm comorbidades, hipertensão, diabetes, colesterol alto, apneia do sono, que é o ronco, aquelas paradas respiratórias durante o sono, e a artrose da coluna, hérnia de disco, problemas da coluna lombar. Esses pacientes têm indicação de cirurgia bariátrica. E os pacientes... Para esses pacientes, vai ter que ter a redução de 10% do quilo também? Não, geralmente esses pacientes não precisam dessa redução de peso, né, porque existe o excesso de peso, mas não vai comprometer a cirurgia, entendeu? Acima de 25 a 35 ou 25 a 30? Não, de 35 a 40 com Perfeito. Comorbidades. Abaixo de 35 já Abaixo não entra de 35, cirurgia. aí só se o paciente for diabético tipo 2 de difícil controle, que é a cirurgia metabólica. E abaixo de 30 os pacientes não têm indicação de cirurgia bariátrica. Mas também tem o Mas aí arsenal. pode usar o balão. Tem o balão. Exatamente. Tem o balão, tem tratamento clínico. E lá na Obesicentro faz também o tratamento clínico, obviamente, apenas com remédios, com esses remédios mais modernos, aqueles injetáveis que todo mundo já falava, o Ozempic, Saxenda, aquele mais moderno que tem só nos Estados Unidos por enquanto, o Monjaro. Você falou mais um também, que é um... O Igov. Chegou agora recentemente no Brasil. Tá, então são medicamentos também que é um arsenal para quem está disposto a buscar essa cura, né? Exatamente. Para ajudar. E lembrando que depois de tudo isso, seja o Ozempic, seja o Monjaro, seja o balão, seja a bariátrica aberta com a cirurgia, se você não mudar o teu hábito, continuar comendo igual, e é possível, se você forçar a barra, acaba dando atalhos, né? Sim. Você não consegue engolir um pão, engole sorvete e assim vai. Então, se você não mudar isso, pense bem antes de tudo isso. Então, o mais importante é tratar essa questão aí. Uma das coisas importantes é tratar esse problema mesmo psíquico, né? Muito importante. Antes de começar todo esse trabalho. E, na verdade, óbvio, todas as clínicas, como a Obesicenter, vai ter uma equipe multidisciplinar. Imagino que deva ter, se necessário, psicólogos, sim, é fundamental, nutricionistas, para que possam, então, ir abrindo a cabeça dessa pessoa para ela entender que não existe mágica também, né, Marcelo? Exatamente. Se existisse mágica, não teriam obesos. Né? Então, não existe mágica. Agora, você vê vários exemplos de famosos, por exemplo, para quem está aí nos ouvindo, né, que fizeram a cirurgia. A gente estava falando das pessoas que têm reganho, mas as que não tiveram reganho. Leandro Hassum, por exemplo, que você vê nitidamente que, sei lá, perdeu muitos quilos. Aquele outro da Globo também, que sempre aparece nas redes sociais, que parou de André fumar. Marques. André Marques perdeu muito peso também. Muito peso também. Jojo Todinho. Nós estamos na internet, tem gente que está sempre acompanhando. Exatamente. Jojo Todinho, para quem quiser acompanhar, também são casos maravilhosos, né? Que fez a Jojo Todinho, acho que perdeu já
40 ou 50 quilos, se não me engano. E o processo também não é da noite pro dia, né? Mesmo quem fez a bariátrica vai perder por anos. Né? Exatamente. Isso é ideal, até chegar no peso ideal. A perda de peso ocorre nos 2 primeiros anos após a cirurgia. Então, 2 anos. E assim, todo paciente que pretende fazer a cirurgia bariátrica, tem indicação de cirurgia bariátrica, ele tem que passar pela equipe multidisciplinar. Obrigatoriamente. Então ele passa no psicólogo, no endócrino, no cardiologista e na nutricionista e no cirurgião bariátrico, né, que a gente chama de equipe multidisciplinar, e é só após a avaliação e a liberação de todos os profissionais que ele está apto para fazer a cirurgia. Exatamente, perfeito. Para a própria segurança de quem está sendo operado. Exatamente. Porque fosse só pegar, bisturi lá, abrir e fazer a cirurgia em si, que é complexa, mas seria mais fácil. Não é assim. Não, precisa ter essa aprovação. Para quem assiste o programa, Quilos Mortais, sabe lá que fica essa questão. Vai conseguir ou não vai? Vai me operar ou não vai? Vou, se você tiver capacidade de disciplina para fazer sentido a cirurgia. Senão, não. É isso? Exatamente. E é fundamental também continuar o acompanhamento com a equipe multidisciplinar após a cirurgia bariátrica. Porque tem muitos pacientes que começam a perder peso e falam, abandono. Já estou perdendo peso mesmo, já estou emagrecendo, e abandona às vezes o tratamento. E a gente tem sempre que lembrar que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura e a gente nunca pode parar de tratar. Se perder a vista, vai voltar a ganhar peso certamente. Seja com a cirurgia, tendo feito a bariátrica, com balão, com remédio. Se deixar, volta a mesmo peso. É isso aí. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Sensacional. Marcelo, deixa uma mensagem final sobre esses assuntos todos que você falou, de maneira incrível, deixou todos esses conhecimentos, mas um recado final para quem está aí nos ouvindo. Olha, pessoal, queria pelo menos falar um pouquinho para as pessoas que estão sofrendo com obesidade ou com excesso de peso, começar o tratamento o mais cedo possível. Porque os tratamentos, quando a gente começa, a gente tem melhores resultados. Tanto os pacientes que pretendem fazer a cirurgia bariátrica, não esperar a doença piorar, porque os resultados às vezes não são tão bons quanto aqueles pacientes que já procuram o tratamento mais cedo. E então é o alerta que eu queria deixar para as pessoas procurarem tratamento. Existem várias clínicas em São Paulo, vários médicos que podem te ajudar. E agradecer o convite, foi muito bom. É gostoso falar sobre um assunto que acho que está afetando muita gente. A obesidade hoje é uma pandemia, realmente. Né? Mais de 60% da população brasileira já sofre com excesso de peso. Então, acho que é um assunto que a gente tem que explorar muito e alertar muitas pessoas do nosso país aí. Perfeito. Doutor Marcelo Carneiro, sorte de todos os pacientes que o tem como médico e muito obrigado pela presença. Moisés, valeu também, obrigado. Muito obrigado. Pessoal do estúdio, obrigado. Você que está aí, compartilhe muito, espalhe saúde e informação, é o Diamante da Prevenção. Até o próximo Pode Doutor, fiquem todos bem.